Boa noite, irmãos, graças a paz. Bom estarmos na casa do Senhor, para louvar e agradecer ao nome daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Que o Senhor seja servido em receber diante dele a nossa adoração, o nosso louvor, que cada ato deste culto seja dado a ele da melhor maneira possível, que você possa abrir seu coração aos pés dele e com certeza sairemos daqui transformados pela sua palavra. Fiquemos de pé, abramos a palavra do Senhor no Salmo 121. Salmo 121. Leitura de forma alternada. Salmo 121. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que veio do céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor, com o hino de número 21, ao Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão.
querido. Estamos diante do Senhor, que é um Deus supremo, um Deus sublime, um Deus soberano. Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja. Louvamos ao teu santo nome. Louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos salvou. Aquele que enviou o seu único Filho para que morresse em nosso lugar. E hoje temos livre acesso ao teu trono da graça. Te peço, Pai, que o Senhor receba diante do teu altar cada ato deste culto como aroma suave. E que ao sairmos daqui, saiamos totalmente transformados pelo poder da tua santa palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos.
passar um vídeo da organização da nossa igreja. Talvez muitos não lembrem, muitos não estiveram aqui. Então vamos passar. O vídeo é pequeno, no máximo 4 minutos. Eu convido os irmãos a verem esse vídeo conosco, se alegrar pelo que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda fará neste lugar.
vídeo silencioso, mas que fala muito. Fala muito. A história da organização da nossa igreja. Muitas pessoas ali, depois conheci uma pessoa ali que esteve conosco lá em Nilópolis, fez parte da mocidade lá em Nilópolis, da Gleice. Né? Gleice era a mocidade muito presente lá em Nilópolis, na terceira de Nilópolis. E encontramos ela aqui no outro dia. Então, ela fez parte dessa história aqui. E o Senhor continue usando a cada um. Ali vimos pessoas que passaram por aqui e deram seu suor, seu sangue, deram o melhor ao Senhor. Hoje a história está em nossas mãos. Que a gente possa dar prosseguimento a esta obra, que a gente possa ser instrumento na mão do nosso Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a nossa igreja. O Reverendo Otávio também fez parte dessa história. Na hora que ele vier trazer a palavra do Senhor, ele vai contar um pouco dessa história também, que com certeza nos edificará muito. Um momento de confissão, um momento que nós estaremos diante do Senhor, confessando todas as nossas falhas. Eu convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor, o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, verso 9 e verso 10. Jeremias, capítulo 17, verso 9 e verso 10. Leitura a uma só voz. Todos acharam? Jeremias 17, verso 9, verso 10. Leandro. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente procuro. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Até o 10. No momento eu convido os irmãos a fechar os seus olhos, a colocar diante do Senhor aquilo que tem visto assim no coração do nosso Pai. Após um breve momento de oração silenciosa, convido, nossa irmã Cláudia, que faça oração audível de gratidão pelo perdão. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por estarmos mais um dia na tua casa, Senhor. Te agradecendo, Pai, te exaltando por tudo que tu significas para nós, Senhor. Porque tu és o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso consolador, Senhor. E estamos aqui diante de ti para entregar, Pai, o nosso coração contrito diante de ti, pelas nossas falhas, das nossas fraquezas, Senhor, aquilo que cometemos que entristeceu o teu coração, Senhor. Nesse momento nós te entregamos tudo e te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados e dá-nos, Senhor, um coração novo, Pai, um coração que deseja fazer a tua vontade, que deseja viver uma vida reta diante de ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso, de saber que tu és um Deus perdoador, tu és um Deus, Pai, que transforma a nossa vida a cada dia e que tu não rejeitas um coração contrito. Obrigada pelo teu grande amor, Senhor. Obrigada porque esse amor, Pai, nos constrange, Senhor, ao ponto de sabermos que pela tua graça nós não seríamos nada. Obrigada por tudo e em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. Amém.
Ouvemos, convite de 299, renovação. Leitura bíblica na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, verso 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, verso 8. Mais uma vez, leitura a uma só voz, leitura uníssona. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Todos juntos a uma só voz, com toda alegria e com todo entusiasmo. Leiamos. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e também nos dá o seu Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor. Nós temos a convicção, a certeza, de que quando nós confessamos os nossos pecados, eles são perdoados em Cristo Jesus. Por isso, com o coração alegre, eu convido a todos os irmãos a se pôr em pé e louvemos ao Senhor com um grupo de louvor. Jesus, em sua presença nós nos encontramos diante dele, contemplamos a face do Senhor através dos nossos louvores. Face
Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplando sua face e rendemos a ti, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Lugar que separava já não separa mais. A luz controla a palavra, agora brilha, e a cada dia brilha mais. Só as irmãs, só pra te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor bendito. Estamos nós. Só os homens agora. Nós adoramos ao Senhor. Todos nós agora. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor bendito. Estamos nós aqui. Estamos Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui, para glorificar ao nosso Deus. Vamos sentar, irmãos, poder sentar. Diz o louvor que a nossa fé não está firmada nas coisas que o Senhor faz e nem nas coisas que Ele não faz. Porque nós aprendemos que, como diz o louvor, a adorar a Deus em qualquer circunstância. Seja o Senhor fazendo, seja o Senhor dizendo sim e o Senhor dizendo não. Temos que aprender a adorar ao Senhor mesmo no não. Não é difícil, mas é assim que o Senhor nos quer. Porque se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que
da marcha dos dízimos e das ofertas, temos visitantes na nossa casa. Começando por esse lado, não vou apresentar mais a irmã Cleide como visitante, porque ela já faz parte da família. E aqui a gente tem uma brincadeira. Tem um programa de televisão que fala que se fizer 3 gols, pede uma música. Aqui não, se visitar 3 vezes, pede carro. Entendeu? Mas seja bem-vindo novamente, tá? Sinta-se em casa. Do outro lado temos um jovem. Marcos Felipe. Qual é o seu nome? Marcos Felipe. Marcos Felipe, pertence a uma igreja? Eu sou metodista. Eu estava em Niterói, aí eu era metodista de Niterói. Aí agora eu moro em Sabarona. Aí eu já vim com a ideia de ficar presbiteriano mesmo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Então, hoje te apresento como visitante, na próxima já não é mais. Tá bom? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa casa não é outra casa, senão a casa do nosso Pai. Tá bom? Sinta-se em casa. Os nossos irmãos, mesmo de longe, mesmo com o protocolo de distanciamento, vamos falar para eles: seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Tem o nosso querido amigo, reverendo Otávio Henrique, que é visitante, e não é visitante ao mesmo tempo, né? Também já fez parte dessa história. A esposa dele vou deixar para o Senhor para gente, tá bom? Ninguém melhor para fazer a apresentação do que o Senhor. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. O momento da entrega dos dízimos e das ofertas, o momento que nós damos ao Senhor, ofertamos ao Senhor, cultuamos ao Senhor através das nossas ofertas. Então, convido os irmãos que trouxeram suas ofertas, trouxeram seus dízimos, que venham através do filácio, do presídio, aos nossos visitantes. Fiquem à vontade. A nossa obrigação é a obrigação dos membros desta casa. Tá bom? E peço que após o depositamento da obra, os irmãos higienizem a mão com álcool em gel. Durante esse cântico, nós estaremos indo através do filácio. Queremos, meu Deus, te clamar
que essas ofertas, essas ofertas que foram aqui depositadas, Senhor Deus, sejam em prol da tua obra, em prol, Senhor Deus, do teu evangelho, que as pessoas que forem usá-las, Senhor Deus, que preguem sempre Deus querido a tua obra, sempre com um bom exemplo, Senhor Deus. E venhamos, Pai querido, sempre a te agradecer, Pai, né, porque não é nosso, porque tua nos concede, Senhor, e a ti nós estamos devolvendo. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. No momento que nós iremos agora ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Temos hoje conosco o reverendo Otávio Henrique de Souza. Ele foi nosso professor no seminário, professor da prática da pregação. Aprendemos muito com ele, um homem que é um homem de Deus. E o nosso coração se alegrou muito quando nós fizemos o convite e ele aceitou. Ele está lá no Sul Fluminense, Volta Redonda, lugar distante, e ele veio com a maior alegria. Nosso coração se alegra, o Senhor continua abençoando a vida do reverendo Otávio. Ele está pastoreando a igreja presbiteriana Boas Novas em Volta Redonda, 10ª igreja presbiteriana de Volta Redonda. Continua professor do seminário, é bênção pura. Então convido o nosso irmão que venha para o culto. Nós iremos orar a Deus pela vida dele, por iluminação. Ora, paz. Vou falar para você em casa, você já está em casa. Olha, Pai amado, Deus Santo, agora estaremos, Senhor, diante da Tua palavra, que será livre e exposta. Pedimos que, em nome de Jesus, Teu Santo Espírito, ilumine os corações aqui nesta noite. E que esta palavra, que é viva e eficaz, traga transformação em nosso coração. Use Teu Filho com poder e autoridade. Assim nós oramos. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Uma alegria para mim muito grande de poder estar aqui. Vocês não imaginam quando. Porque quando eu saí do pastoreio da Igreja Presbiteriana do Riachuelo em dezembro de 2004, naquela oportunidade, ou naquele ano, foi a última vez que eu vim até aqui. Depois disso, então, são 17 anos praticamente, né? 16, completou em 2020, e 2 meses que nós não vínhamos para essa região, porque nós estamos, como o reverendo disse, para lá, nós estamos no Sul Fluminense. De lá até aqui, me parece que da porta da minha igreja até aqui deu cerca de 200 quilômetros de viagem. Viemos bem, graças ao bom Deus. Já eu e minha esposa estivemos fazendo um programa na rádio chamado Boas Novas em Foco. Nós temos um programa na rádio, a melhor rádio que tem lá, e eu estimulo, reverendo, o senhor a fazer isso. Se não tem programa na rádio aqui, se tiver uma rádio, consiga patrocinadores igual eu consegui lá. Não tem gasto algum para a igreja. E nós temos um programa uma vez por domingo, de 8 até as 9. No domingo a minha igreja está com essa limitação também, com a capacidade de receber cerca de 60 pessoas. E nós temos recebido 50, 58, não recebe mais aquela quantidade que tinha antes. Nós podemos receber hoje cerca de 180 pessoas, não conseguimos. Mas na rádio, que alcança o Sul Fluminense todo, pegando lá de Itatiaia, Resende, depois Porto Real, Floriano, Barra Mansa, já no município de São Paulo, Bananal e Volta Redonda, e depois Volta Redonda, uma cidade de 300 mil habitantes, é a maior lá do Sul Fluminense, depois Barra do Piraí, Valença, e vai por aí. São mais de 70 mil ouvintes cada programa de rádio. Aí eu pergunto, será que vale a pena a gente investir R$600, R$700 para fazer um programa desse e gastar tempo? Eu creio que vale, não? Muitas pessoas.
E vou lhes dizer uma coisa também, me estimulou mais ainda. Eu sempre fiz programas radiofônicos, e dessa feita nós estamos parados porque essa rádio onde nós estamos, ela tem um alcance muito grande, ela é um pouco elitista, não no sentido financeiro, mas presbiteriano para eles não é muito chegado, não. Na sexta-feira teve um debate, teve um que chegou ao ponto de dizer assim: o reverendo Hernandes e o reverendo Augusto Nicodemos, apesar de ser presbiteriano, eu falei assim, por quê? O camarada está na minha frente, e ainda dizendo assim, apesar de ser presbiteriano, eu falei, que é isso, né? Eu fiquei quieto porque a gente está ali para pregar a palavra, né? O Ângelo, não é para brigar, né? Aí você vê bem, né? Eles não davam muita chance. Quando veio a pandemia, a rádio sofreu as consequências. Todo mundo está sofrendo, não é só a igreja. E aí eles começaram a convidar. E eu fiz 4 programas radiofônicos do meu próprio bolso. Eu pagava para fazer eles, convidavam, deram chance para o presbiteriano. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí passei o programa para o presbitério está fazendo o programa, a Voz Reformada, toda quinta-feira. Aí eu falei assim, o que vocês vão fazer com o horário que eu estava fazendo aqui, de 8 a 9 no domingo? Isso está vago, eu falei assim, então dá ele para mim. Aí o pastor da outra igreja pegou segunda-feira. Então, temos programa nessa rádio que quase não dava chance para presbiteriano, agora tem pelo menos 5 programas radiofônicos presbiterianos. Agora, sabe por que eu fiz isso? Um dos primeiros programas, eu estava lá, voltei para casa, uma senhora da igreja telefonou para minha esposa, que ainda não apresentei, vou apresentar, e disse para ela assim, olha, a dona Gessi está aqui isso foi em junho do ano passado. Junho, você lembra que nós estávamos bem no meio da pandemia, começou março, abril, maio, junho, nós estávamos todos assustados com a situação, não é isso? E aí, essa senhora é que me deu o start, porque ela falou assim para ela, eu não sei mexer em celular, eu não sei mexer em computador, eu tenho quase 90 anos de idade, eu não posso ir ao templo, eu não posso receber visita, meus filhos estão morando fora, eu estou sozinho aqui em casa e eu só compro as coisas porque os outros vêm trazer para mim aqui e a minha única amiga é a rádio. E ela falou assim, e fiquei extremamente feliz na hora que eu ouvi a voz do meu Otávio, reconheci e falei, é o pastor Otávio. E aí ela passou a ser ouvinte assídua do nosso programa lá. Mas ela não consegue nem pegar o celular para mandar uma mensagem para a gente dizer que está ouvindo o programa. Então você veja bem como que a gente atinge pessoas que a gente nem imagina, não é isso? A gente nem imagina, pregando a palavra de Deus. Bom, essa é uma primeira palavra. Vocês estão com pressa de ir embora da casa? Posso gastar aqui uns 15 minutos mais aqui? Então vamos lá. Minha esposa está ali, aquela linda mulher, e tirou máscara para eles poderem ver a sua beleza, meu filho. Então, a Elizabeth, que vou dizer uma coisa para vocês, segredo, ela vai completar 46 anos de casada no dia 15, semana que vem. 46 anos de casada ela vai completar. Nós estamos agradecendo a Deus por isso. 3 filhos também, viu? Os filhos criados. E graças a Deus, cada um cuidando da sua vida por aí. E os meninos aí, eles estão todos casados, não dá mais, viu? Mas já estão casados, cada um cuidando da sua atividade. E eu quero dizer, Leandro Birajara, aqui, está sendo assim, bem interessante para mim, porque domingo passado, melhor, antes do domingo, na quinta-feira, eu estava em casa, estava fazendo reunião do conselho, nós tínhamos que fazer reunião do conselho via online, e depois via mensagem no celular, meu filho dizendo, olha, eu fui eleito presbítero domingo passado, serei empossado, investido domingo que vem agora.
Aí eu conversei com os presbíteros, fazer, eu preciso de uma ordenação do meu filho lá. E eles compreenderam claramente. E após o culto da manhã, fui para Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Então você percebeu bem? Eu andei 200 quilômetros para cá hoje, mas domingo passado, eu andei 300 quilômetros para lá, da minha casa. Então eu já estou aí com 500, mais 500 de volta agora, aí dá mais de 1000 quilômetros. A gente rodou aí esses dias aí, pela graça de Deus. Lá eu não fui pregar, lá eu fui somente participar da solenidade de investidura, reinvestidura do meu filho como presbítero da igreja, na primeira igreja presbiteriana de Caraguatatuba. Meus prezados irmãos, também quero lhes contar, em terceiro lugar, antes de ler a palavra de Deus, aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, você pode ir achando e encontrando o texto aí. Eu não sei se deixa eu ver aqui, já peguei a ficha aqui, se o Daniel vai conseguir pegar esse texto e vai lançar na tela para nós, Daniel, você consegue aí? Você digita rápido, rapaz, moleza para você. Estou brincando, não precisa se preocupar não, Daniel. Nosso texto será Hebreus capítulo 12. Mas, meus amados, esse texto, ele vem de acordo para nós, e de acordo, creio, mensagem de Deus para o nosso coração aqui. Porque eu gostaria que vocês lembrassem, e aqueles que não conhecem, como o nosso visitante ali, a história dessa igreja aqui. Como que ela começou? Ela não começou com o objetivo de ser uma igreja. Ela começou com o reverendo Tiago Rocha, porque muitas pessoas lá da cidade do Rio de Janeiro vinham para a região dos lagos, e aqui eles não tinham uma igreja, não tinham lugar para adorar, e alguns tinham residência aqui por perto. Então essas pessoas construíram uma capela. Era para ser uma capela para quem viesse de fora no domingo participar do culto. Eu assumi a igreja lá em 1993, a igreja de Riachuelo, que era responsável por esse trabalho aqui. E aí nós começamos a trabalhar, mas ninguém disse que era só fazer capela. Na minha cabeça, assim, tem que ser igreja, e vamos trabalhar, e vamos fazer tudo que puder para ser igreja, vamos nos esforçar. E aí nós passamos o ano de 93, foi indo bem, a congregação foi crescendo, colocamos um obreiro aqui, e infelizmente fomos descobrir que o camarada depois era 171, literalmente, mas foi difícil. E a mão de Deus pesa quando as pessoas brincam com ele, não? Ele perdeu a família de forma trágica, porque com Deus a gente não brinca, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, teve isso daí. Depois veio o Wisdenil, presbítero, e ele veio para residir aqui, colocar um negócio aqui, e começou a trabalhar conosco pela igreja presbiteriana de Riachuelo. Ele recebeu uma indenização, e dessa indenização ele deu o dízimo e falou assim: pastor, posso, e é claro que eu falei com um conselho, posso utilizar para fazer o prédio de educação religiosa? Eu falei assim: não somente pode, como deve. O conselho autorizou. Depois eu quero lá, eu cheguei antes para ver se o que é o prédio de educação religiosa. Prédio de educação religiosa, está ali então. Graças ao bom Deus, um bom prédio de educação religiosa, pelo menos quando nós começamos a construir. Mas o Isdenil precisou mudar devido ao ensinado dos filhos. Os filhos crescendo, ele foi para Vila Velha. E aí nós ficamos sem ninguém. Meu pai era pastor jubilado, estava trabalhando lá no interior de Minas, e de repente o papai passava mal. E eu saía daqui do Rio e ia buscar o papai lá em Minas, trazer para cá, para tratamento. Aí eu levei o assunto do conselho e disse: olha, não tem mais obreiro lá. E se o trabalho não tem obreiro, o trabalho não vai para frente. Eu estou resumindo ao máximo, tá, gente? Aí o papai veio para cá, pela igreja, ficou residindo aqui. O dízimo que o papai dava, junto com a Marlene, mãe da Marlene, ele era quase... Os dois davam dízimo, quase empatava com o gasto.
Então, batia 0-0. A igreja não tinha gasto praticamente com o pastor aqui. E o papai ficou aqui até o ano de 2000, quando veio a falecer em outubro. O trabalho estava crescendo, prosperando, ele estava dando continuidade àquela obra lá. Mas teve um dia que ele chegou aqui, e essa história você não sabe, depois você está de registrar ele. Daniel vai registrando tudo, está digitando lá, está vendo que está digitando tudo lá. Aí, o que aconteceu? Ele veio aqui, as janelas aqui eram de madeira. O papai foi abrir a janela caiu na cabeça dele, machucou a careca dele. Então, ele falou, sabe uma coisa? Melhor a gente trocar as janelas. Aí trocou as janelas. Os bancos aqui eram bancos de bonde. Quem chegou a ver aqui esses bancos? Ainda tem um? Oh, que bênção! Guarda aquele banco, preserve esse banco, por favor, reverendo. Tem que ser patrimônio, aquilo ali não pode ser perdido. É o bonde, quem não conheceu aí, os jovens aí não conheceram, né? Ou lá no Rio de Janeiro, o bonde ele ia até o final. Ele está indo aqui. Quando ele chegava lá no final, o motoneiro ele saía e vinha para o outro lado aqui. Para não ficar, ele pegava para o outro lado para voltar, porque não tinha parte de manobra. Então o que ele fazia? Os bancos viravam o encosto. Percebeu? Negócio inteligente, lá naquela época, né? Virava o encosto e as pessoas. De repente acabaram os bancos do Rio de Janeiro, o reverendo Thiago conseguiu que alguns viessem para cá e ficassem aqui. E aí o papai, voltando lá, o papai morreu em novembro de 2000, do ano 2000, e ficamos novamente sem obreiro. Aí o deão do seminário, capelão do seminário, ele chegou para mim, você não tem uma congregação, tem um pastor aqui, ele está passando um apuro tremendo, um seminarista está passando um apuro tremendo, que é o Eliseu. Isso é bom aluno, gente muito boa, tudo mais. E o Eliseu, o pessoal prometeu para ele, da região dele, prometeu que ia dar uma casa para ele, prometeu que ia ajudar no sustento dele lá, e agora as pessoas falharam com esse compromisso. E a casa que ele está morando é na Boca de Fumo, aqui numa favela barra pesadíssima. Ele falou assim, olha, o reverendo Paulo de Tarso, eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou levá-lo no domingo lá na igreja. A zeladora daqui tinha morrido, não tinha isso aqui, não tinha forro, não tinha nada. Ela residia num canto aqui, acho que era aqui atrás, não estou nem lembrando, é aqui atrás, né? E aí, ela tinha falecido, não tinha ninguém, e tinha casa aqui. Eu peguei e trouxe o reverendo, trouxe o então seminarista, Eliseu aqui, né? Eliseu, não estou falando assim? Eliseu mesmo. Trouxe Eliseu aqui. Aí quando chegou aqui, eu peguei e falei assim, olha, Eliseu, nós temos aí isso, o conselho da igreja vai dar uma ajuda aí, para sua passagem e tudo mais. Aí nós estávamos conversando aqui e falei assim, nós não temos nem casa, o que está aqui é a casa onde a zeladora morava aqui, bem nisso, acho que é Inês o nome da esposa dele. Ivone, a Inês é a filha. Isso. A Ivone, que estava próximo, olhou a casa e falou assim, eu fico. Eu falei assim, resolvido. Uma mulher falou, está resolvido, né? Aí ela falou, eu fico. Então tá bom. Aí fomos, providenciamos a mudança. Dali em diante veio a mudança que essa igreja precisava, que o povo precisava para se tornar igreja. Então, vem aí muitos anos de história. O reverendo Thiago foi pastor da igreja do Riachuelo 25 anos. O reverendo Dante Sarmento de Barros, 18 anos. Deu para fazer as contas? 25 com 15 dá 43, não é isso? Eu fui 12 anos, 55 anos que tem essa congregação, e só depois que eu saí, no ano 2007, 3 anos depois, é que ela foi organizada
em igreja. 2 anos depois, ela foi organizada em igreja. Graças ao bom Deus e graças aos irmãos e irmãs que estão aqui firmes aqui. Eu não sei, Ângelo e Filomeno, Filó, eu não sei se vocês já tocavam naquela ocasião. Isso, porque eu lembro que todas as igrejas que eu fui pastor sempre falavam assim: aprendam a tocar e ensinem seus filhos a tocarem, para que nós tenhamos música ao vivo nas igrejas. Então, graças a Deus, foi uma alegria muito grande para mim ver vocês 3 aqui. Na hora que eu cheguei ali, passei, né? E até que enfim achei igreja. Você vê bem, depois de 17 anos, né, me perdi aqui. Nem com o aplicativo Waze não estava me achando aqui. Aí consegui chegar, não? Então, graças a Deus por isso. E muito feliz de ver aqui também o reverendo Ubirajara. Lá no seminário, ele já se demonstrava como um pastor sério, um aluno sério e uma pessoa valorosa dentro da obra do Senhor. Eu sou professor de seminário há 38 anos. Ontem foi a formatura do seminário e o paraninfo da turma foi um ex-aluno meu, reverendo José Mirabô. Ele pregou lá, depois ele falou assim: pastor, fiquei tremendo lá de novo, o senhor era o professor nosso dessa matéria, e eu estou lá ouvindo dentro do senhor lá, e eu tenho que pregar na frente do senhor. Eu falei: rapaz, saiu muito bem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: que quando você é pastor professor há muitos anos, você já sabe qual é o aluno que vai dar certo e qual que não vai. Um contato com a turma, conhecendo ali. Esse ano eu tive que dar aula online. Foi a primeira vez. Dei aula online uma semana. Pois eu digo para vocês, tem 2 alunos lá, que se dependesse de mim, eu falaria assim com o pastor da igreja deles, e falaria para ele: olha, leva esse rapaz para casa e pague um outro curso para eles, porque esses 2 não terão condições de ser pastor. Mas eu não posso dizer isso porque eu não sou adivinho, não sou pai deles, não sou o seminário, não sou o diretor do seminário, e nem o diretor do seminário não pode tirar, só o presbitério que pode tirar. Então a gente vai vendo assim, a gente vai vendo quando a pessoa dá certo. Quando eu soube que o Birajara estava aqui, eu fiquei feliz demais, viu? Tenho certeza que Deus está abençoando ele aqui e a vida dele. Conheci aqui de longe o Daniel. Cadê a Alícia? Está ali. Você é muito mais bonita, viu, doutor Daniel? Muito mais. E a dona Cláudia. Muito prazer. Essa senhora de cabelo branquinho, quem é? Ah, é? Que coisa boa. Muito bem. Vamos ver os irmãos aqui e poder participar aqui um pouco de louvor a Deus. Nós viemos aqui para pregar a palavra de Deus, não? Eu só tenho uma leve lembrança da história aqui para os irmãos e também de alguma coisa que a gente vai fazer. Lá, como eu disse, estou pastoreando a 10ª igreja. Nós também não estamos com a escola dominical, estamos nessa mesma situação, isso em todo lugar, viu, irmãos? E a nossa igreja, ela está do lado de uma boate. Você já pensou? Coisa boa? A nossa propriedade era alugada, nós compramos a atual propriedade, compramos por 450 mil, hoje nós já vendemos, se quiser, por uns 800 mil, talvez R$1 milhão. Mas depois que nós compramos, tínhamos que comprar, porque era a única que nós tínhamos dinheiro na ocasião, estamos pagando ainda faltam 14 parcelas, 15 parcelas para nós terminarmos de pagar. Aí, depois que nós estamos lá dentro, reunidos e tudo mais, preparando lá, botando a mudança. Já viu mudança de igreja? Eu carreguei, ajudei a igreja a carregar os bancos, as cadeiras, a carregar os móveis todos. 2 caminhões. Eu falei assim: nossa, não sabia que a gente tinha tanta coisa aqui. Não, 2 caminhões, deu um trabalho daquele, né? Mas colocamos lá.
Aí eu perguntei: o que é isso aqui do lado? É a boate. Não é boate. Aí depois eu falei: boate gay. Ah, tá. Boate gay do lado do templo. Tá bom. Estamos lá trabalhando. Sabe qual é a minha oração todo dia? Senhor, eu quero essa propriedade do lado aqui. Eu não tenho dinheiro nenhum para pagar. Se o Senhor for dar, só preciso dar de graça. Porque o dinheiro não tenho não. E Deus está fazendo alguma coisa. Está fazendo alguma coisa. Nós vamos ter aquela propriedade, se Deus assim o permitir. Muito bem, irmãos. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Normalmente na tradição cristã o evangelho é lido de pé, mas como vocês estão sentados aí há um tempinho já, e eu gostaria de convidar-vos então para se colocarem de pé e ler comigo a palavra de Deus. Podem ler juntos. Eu vou lendo aqui Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Podeis sentar. O pastor já orou, já pediu a bênção de Deus, e nós cremos que Deus já tem ouvido a oração, pedindo que Ele nos dê iluminação para entender a palavra de Deus. Meus amados, eu estou na igreja ministrando estudo sobre a Epístola aos Hebreus, desde quando começou a pandemia. Então, nós hoje já exatamente chegamos ao capítulo 12. Nesses últimos domingos eu estudei o capítulo 11, e o capítulo 11 falando dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E aqui no capítulo 12, o escritor da epístola, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa dizendo assim: portanto, está vendo aí na sua Bíblia? Versículo 1, portanto o quê? Porque tem alguma coisa, como dizia antes, para trás mente, né? Tem alguma coisa para trás, alguma coisa referente ao texto anterior. Portanto, depois você olhar os heróis da fé, todos, homens e mulheres, aí tem um que foi cerrado ao meio. Você vai descobrir pela tradição judaica que foi o profeta Isaías. Você imagina ser cerrado ao meio? Depois do morto, tudo bem, né? Você não sente nada. Mas ele foi cerrado ao meio vivo. Imagina o que é isso. A pessoa sendo morta dessa forma violenta, por estar obedecendo à vontade de Deus, por estar crendo em Jesus Cristo, que haveria de vir ainda. Então, meus amados irmãos, esse texto aqui, ele foi escrito para esses crentes chamados hebreus. E que crentes eram esses? Eles eram os que tinham se convertido na época que Pedro pregou. Eles tinham ido a Jerusalém, eles ouviram Jesus Cristo, eles tomaram conhecimento da morte de Jesus, mas quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus no 40º dia, no 50º dia, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, aí houve a manifestação extraordinária do Espírito Santo, e Pedro, ao pregar junto com os outros discípulos, eles tiveram uma plateia enorme,
e daquela plateia 3.000 pessoas vieram a confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e serem batizados naquela oportunidade ali. Então, um trabalho que eles realizaram imenso. Diz ali o texto que eles eram cerca de 20 países diferentes. Depois disso, você vê que a igreja continua trabalhando e o número dela sobe a 5.000 pessoas. Essas pessoas voltaram para suas cidades. Muitos eram judeus. Por que eu estou falando judeu? Porque é judeu mesmo. Muitos eram judeus, tinham se convertido, estavam voltando para seus países, para suas cidades. Eles não podiam ficar mais ali em Jerusalém. Eles tinham ido para as festas, tinham retornado, tinham se convertido, e depois veio a perseguição da igreja. E o Saulo de Tarso atacava e perseguia a igreja. Os cristãos foram obrigados a fugir. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, eles foram fugindo, e conforme eles foram fugindo, como refugiados, hoje você ouve falar toda hora em refugiados, né? Os cristãos são refugiados. Então eles tiveram que fugir, ficaram sem casa, sem país, sem família, sem emprego, sem dinheiro, sem nada, mas eles tinham Jesus Cristo no coração, e onde eles passavam eles pregavam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, e muitas pessoas se converteram ali. Passados agora 30 anos, essa carta foi escrita por volta do ano 60, 65. Já tinha 30 anos que Jesus Cristo tinha ido para os céus, e aí muitos desses judeus estavam se questionando: será que vale a pena mesmo nós crermos em Jesus? Nós deixamos a lei. A lei foi dada pelos anjos, conforme diz o Estevão no discurso dele em Atos 7, versículos 52 e 59. Os anjos são maiores do que Jesus, e alguns estavam pregando isso, outros pregando outras coisas. Será que vale a pena mesmo? Aí o escritor da epístola começa a mostrar que Jesus Cristo era superior aos anjos, porque Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo é o único que é chamado de Filho de Deus. Os anjos são apenas servidores de Deus. E falou de Jesus Cristo ser superior ao sacerdócio de Arão, porque o sacerdócio do Velho Testamento, o próprio sacerdote tinha que se purificar para depois purificar os outros, enquanto que Jesus Cristo não, ele era tanto o sacerdote puro, sem pecado algum, e que deu como oferta o seu próprio corpo. Ele mesmo afirma que o João Batista afirma que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele começa a mostrar isso, começa a mostrar que ele era maior do que Melquisedeque, a quem Abraão pagou os dízimos. E sabe uma coisa, irmãos, eu nunca gostei dessa palavra, pagar os dízimos, mas lendo Hebreus, você lê depois do capítulo 7, diz que Abraão voltou da guerra e pagou a Melquisedeque, usou essa palavra, pagou o dízimo dos melhores despojos. Ele não entregou, ele não devolveu, ele pagou, e quando ele pagou com os melhores. Ele não deixou sobra para Deus, não. Ele não deixou resto para Deus, não. Ele não deu qualquer coisa para Deus, não. Ele deu o melhor. Pagou o melhor para o sacerdote. E ele diz assim: aqui o Jesus Cristo é muito maior do que o Melquisedeque, e também é muito maior o sacrifício. E ele prossegue assim, depois, para estimular os crentes a prosseguirem na fé, ele fala assim: olhem o exemplo dos heróis da fé. E aí faz essa listagem aí do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Vale a pena você ler ali esse capítulo. Agora ele diz então, portanto, depois de você saber disso aí, resumidamente, é claro, você então tem agora uma grande nuvem de testemunhas. E ele fala para nós que tem essas nuvens, essas testemunhas. Ele fala para nós que nós temos que correr a carreira cristã. Devemos correr, versículo 2 aí, né? Versículo 1,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E ele está aqui, meus prezados, numa situação muito semelhante a que o apóstolo Paulo também descreve em Coríntios, quando ele fala que alguns lutam para conseguir uma coroa de louros, né? Quando fala coroa de louros, é isso mesmo, é aquele louro que você coloca lá no arroz, no feijão, você coloca no arroz, não, acho que no feijão só, né? Lá numa carne também, né? É aquele louro, eles faziam uma espécie de uma coroa e colocavam assim na cabeça da pessoa. As pessoas iam para o estádio e elas iam correr, era a principal atividade. Tinha as lutas, tinha outros também, mas tinha as corridas. Então ele está fazendo com que nós pensemos o seguinte: imagine que você está numa Olimpíada, você será um corredor e você, ou corredora, né? E você tem uma plateia muito grande olhando para você. Ele fala: corra com perseverança. E eu gostaria de trabalhar com esse tema com os irmãos aqui, correr com essa perseverança para alcançarmos a vitória aqui, correr com perseverança a carreira da fé. Eu já disse para os irmãos aqui, alguns nem eram nascidos aqui quando já começou o trabalho aqui em Saquarema. Tem quantos anos? Eu contei aqui por alto 55 anos, né? E já vem assim, aí você fala: mas está pequeno. Não, não está pequeno, não, está grande, porque para nós não importa, não é o tamanho do templo, é quantas almas estão indo para o céu. É por isso que nós temos que contar, é dessa forma que nós temos que contar. Nós não temos que contar se tem 500 membros, se a nossa igreja é uma igreja de 1.000, de 2.000 membros. Nós temos que contar sabendo se as pessoas estão indo, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, perseverando na fé e caminhando até chegar na porta da pátria celestial. Eu, meus irmãos, quando fui pastor na igreja do Rio, junto com o reverendo Guilhermino, eu tive o privilégio de batizar uma criança, a primeira filha de um casal de japoneses. Eles eram da igreja presbiteriana de Tóquio, no Japão, e estavam aqui trabalhando no Rio de Janeiro. Nasceu a filha deles. O nome da filha deles, olha que coisa mais linda, o nome da filha deles é Graça que Deus nos deu quando estávamos no Rio de Janeiro. É claro que isso é abreviado pela forma de escrever lá com a palavra Eri. E ele todo ano manda para mim um cartão de Natal. Todo ano eu fico esperando chegar o cartão de Natal dele. Primeira vez que veio cartão de Natal online foi esse ano, creio por conta da pandemia, né? Nós mantivemos e nós mantemos contato até hoje. Ele manda a família dele. Mas eu nunca esqueço das palavras daquele homem. No dia que ele recebeu ordem e dava aula para os alunos do consulado japonês, e ele precisou voltar para o país dele, foi designado para voltar, e nós fomos lá na casa dele para despedir, e nós fomos despedir, e ele falou assim: reverendo, se nós não nos encontrarmos mais aqui na terra, nos encontraremos lá. Eu falei assim, vai ser exatamente isso. Nunca mais eu encontrei com ele aqui, mas eu sei que lá no céu nós vamos nos encontrar. Mas tem que ter perseverança, temos que caminhar, tem que correr essa carreira cristã para obter vitória. E por que nós temos que fazer isso? Vamos lá, olhar aí, vamos analisar o texto agora. O texto está dizendo assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então tem uma grande nuvem de testemunhas. Não são os heróis da fé que estão no capítulo 11. Sabe por quê, meus prezados irmãos? Porque os heróis da fé estão lá no céu, eles estão ocupados lá no céu com adoração a Deus. Eles não estão de lá olhando para nós, não. Tem uma ideia tola rolando aí pelo meio do povo evangélico, dizendo que a pessoa, né, eu vi isso uma vez no sepultamento, a pessoa fala: toma aqui, vou botar um bilhetinho no caixão aqui para a pessoa levar para o céu. Vai levar para o céu coisa nenhuma, né? Não leva
só a alma da pessoa vai, o corpo fica aqui. As pessoas estão lá no céu, elas estão ocupadas lá no céu, elas estão adorando a Deus, e até os anjos não estão olhando para nós, não. Os anjos só veem em nosso corpo quando são mandados por Deus, porque a Bíblia diz que os anjos estão com os olhos fitos nas mãos de Deus, para que na hora que Deus falar qualquer coisa, eles saem e vão obedecer a Deus imediatamente, celeremente, eles vão fazer a obra de Deus. Então, não tem os heróis da fé, eles morreram, eles já tiveram as suas lutas aqui, eles não precisam ficar lá no céu olhando para as minhas dificuldades, para os meus problemas, para as nossas lutas aqui, não. Os anjos de Deus estão lá no céu e eles só vêm aqui para nos socorrer quando Deus ordena. Aliás, eles já estiveram aqui e continuam, porque cada oração que nós fazemos, segundo está em Apocalipse 8, elas são recolhidas pelos anjos em taças de ouro. Ajuda a encher essas taças logo, ore mais na sua igreja, na sua vida, no seu culto individual, no seu culto em família, no seu culto na igreja. Ore, porque os anjos estão enchendo essas taças de ouro com as nossas orações. Então, essa nuvem de testemunhas, quem são essas pessoas? São os nossos irmãos na fé. Eu, você, nós estamos olhando uns aos outros. Eu, há muitos anos, quando você formou, Birajá? 2015, nós já estamos em 2021. Eu, sabendo agora, né? 6 anos depois, o camarada continua firme na fé, louvado seja Deus, né? Bom pastor. Então a gente vai louvando a Deus. Nós estamos vendo os irmãos aqui. Vamos ver o Ângelo aqui e a esposa e ver, continuam firmes na fé, e outros, não estou lembrando o nome de todo mundo, não estou citando, só vou gastar mais tempo, né? Mas ver que as pessoas começaram e continuam firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Então os irmãos são nossas testemunhas. Além dessas pessoas, tem os não cristãos, que são nossas testemunhas também, porque tem muita gente que não crê em Jesus Cristo e está vendo, eles estão observando a minha vida, a sua vida, eles estão a todo momento torcendo para que você dê uma vacilada para poder rir de vocês, zombar de vocês, escarnecer de vocês. E se fizer isso com Jesus, por que ele vai fazer comigo e com você? Tem uma grande nuvem de testemunhas. Tem também as forças espirituais. Os anjos de Deus, eu já falei aqui, mas tem os demônios também. Satanás, o que diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e 8? Satanás, vosso adversário, anda ao derredor de vós como um leão que ruge, pronto para devorar. Agora, Satanás, ele não tem poder de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. O único que tem onipresença é Jesus, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás não é onipresente. Se Satanás estiver aqui agora, ele não pode estar lá em Volta Redonda, não pode estar lá em Tóquio, não pode estar lá no Rio de Janeiro. Agora ele tem 1/3 dos anjos que caíram com ele, seguidores dele, são os asséculas dele, e esse 1/3 deixa o líder deles informado o tempo todo. E eles têm uma capacidade de locomoção, como que nós vamos ter quando estivermos lá nos céus também. Então, meus amados irmãos, eles estão aí, os demônios estão olhando, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 10, que as forças espirituais, os principados e potestades, eles estão olhando para a igreja, e a igreja, ela é a universidade onde os anjos aprendem, os principados e as potestades aprendem. Então tem uma grande nuvem de testemunhos. Tem também o diabo. Agora, sabe quem mais está olhando para você? A Bíblia diz assim: do céu olha o Senhor e vê todos os filhos dos homens. Deus está olhando para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus nos vê a todos. Não é para ficar com receio, é para dizer: louvado seja Deus. Obrigado, porque Deus está me vendo, Deus está me acompanhando,
Deus sabe daquilo que eu preciso antes mesmo que eu venha a orar, e antes mesmo que a palavra me chegue à boca, Ele já a conhece toda. Então é uma nuvem de testemunhas. O que fazer então para perseverar? Por que eu tenho que perseverar na fé? Porque tem uma grande nuvem de testemunhas observando a sua vida. Segundo, o que fazer para poder perseverar na fé? Aí ele nos dá as orientações. E interessante demais que as instruções, elas estão no Evangelho de Mateus, capítulo 10, elas estão também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, quando ele diz assim no versículo 3: nada leveis, Jesus Cristo dizendo, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem leveis duas túnicas, nem deveis ter duas túnicas. Ele está falando aqui para nós o que nós temos que entender aqui no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então nós temos que desembaraçando. Jesus Cristo estava ensinando isso para os discípulos. Vocês estão saindo para pregar, não levem alforje, não levem bolsa, não levem outro calçado, não levem duas túnicas, porque se você vai com duas túnicas, você vai com uma túnica, você pode cair, pode tropeçar nela, vai atrapalhar a sua caminhada. Você tem que estar livre, leve e solto para sair e pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são os pesos que nós podemos estar carregando em nossa vida? Nós podemos estar carregando o peso, por exemplo, da amargura no nosso coração. Você lembra? Isso aí aconteceu, viu, gente? Uma pessoa fazendo uma palestra conosco, nós aí falaram assim: porque fulano fez isso comigo, me contou ali a história, como parecia, o reverendo, que tinha acontecido ontem. Ela contou com tanta ênfase, parecia que tinha acontecido ontem o problema. Aí o pastor perguntou assim: quando foi isso mesmo, minha irmã? Ela perguntou assim: isso foi, deixa eu ver aqui, tem cerca de 15 para 17 anos. Se você ainda está com isso nas suas costas, está carregando esse peso ainda. As pessoas contam problemas hoje que aconteceram há muitos anos atrás, como se aquilo ali estivesse acontecendo ainda, como se fosse real ainda. Meu Deus, por que isso? Por que você ficar carregando esse peso aí? Ficar carregando o peso de pecado, vamos falar já já, o peso de medo. Tem muita gente que está com esse peso nas suas costas. Eu gosto de, algumas pessoas estão dizendo e lembrando para nós o Salmo 139, que diz assim, que todos os teus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. É por isso que eu estou dizendo na minha igreja: não tenho medo do coronavírus, eu tenho respeito. Entenderam bem a diferença? Medo não, porque morrer, eu vou morrer ou com coronavírus, ou com uma gripe, ou igual um colega meu que está internado no hospital agora, nós estamos orando por ele, está com uma enfermidade gravíssima. Outro que está com enfermidade gravíssima. Quantas pessoas sofrendo e quantas pessoas morrendo. Vocês viram aí que no ano passado, ano 2020 inteiro, morreram 280 e poucas mil pessoas de problema do coração, de problema cardíaco, e morreram 220 de coronavírus. 220 mil. Mas morreu mais gente de problema do coração. Sabe qual é a entrevista e a informação que nós recebemos agora? É que porque muitas pessoas deixaram de ir aos hospitais e fazer os exames preventivos de câncer,
que nos próximos 5 anos a Europa terá o maior número de casos de câncer que eles já tiveram. Porque as pessoas se recolheram com medo do coronavírus. Então tem gente carregando medo. Eu carrego o receio, o respeito. Eu tomo todos os cuidados que eu vi que vocês estão tomando aqui também. Tenho 2 comorbidades. Já não sou tão novo assim. E segundo, já fiz cirurgia do coração, já abri daqui de cima até cá embaixo. Então, tenho essas comorbidades. Vou tomando os remédios, vou cuidando da minha vida, vou fazendo o que eu posso. Não parei de ir na igreja, não parei de ir em outros lugares. Então, tem gente que vai carregando medo. O medo é um peso que puxa você para trás. Sabe outra coisa que carrega você para trás, que é um peso? Às vezes são os familiares, os amigos. Tem pessoas que eu conheço que não declararam ainda sua fé em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o meu pai era daquela igreja, a minha família tradicionalmente daquela igreja, e também nós costumamos fazer novena toda semana, mas isso, mas aquilo. Mas só creio em Jesus Cristo, creio. Eu só acredito naquilo lá? Não, não acredito naquilo lá não. Mas a pessoa vai carregando um peso. Aquilo está atrapalhando você a andar, está atrapalhando você ir para frente. E às vezes tem amigos nossos, escutem bem isso que eu estou falando, são amigos que você fala até assim: eu gostaria que esse meu amigo, essa minha amiga fosse cristão para ir para o céu comigo. Mas a pessoa não é. Você tem que pregar para ela. Se ela, Deus olhar para ela e ela for convertida por obra do Espírito Santo, muito bem. Se não, caminhe, meu irmão, minha irmã. Não deixe esse peso atrapalhar a sua vida. Mas eu tenho muita amizade. Sim, está muita amizade com alguém que está indo para o inferno. Você também quer ir para lá? Não. Então, caminhe para o céu. Às vezes tem que deixar as amizades, às vezes tem que deixar os costumes, são pesos e outras coisas mais que estão atrapalhando na sua vida. Vamos deixar isso para trás? Ele também diz que nós temos que nos embaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. 1 João capítulo 2 diz assim no versículo 16: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, não vale a pena. Essas coisas só vão prejudicar a sua vida. Quando ele fala aqui, na outra versão, diz concupiscência, é desejo dos olhos. Você olha para alguma coisa e quer aquilo ali, e aí você acaba arrasando a sua vida e a vida de outras pessoas. Vamos, em terceiro lugar, correr com perseverança a carreira cristã. Você entendeu bem a palavra? Correr. Ele não está falando para crente ficar parado, não. Ele está falando para você andar, para você ir para frente, para você prosperar. É isso que ele também coloca na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deve se esforçar. Mas o pastor lá, ele não está pregando, ele não está fazendo isso. Mas você vai querer jogar a culpa no pastor da sua vida espiritual? Vai falar isso com Deus? Você vai chegar no dia do juízo final e vai dizer assim: Deus, eu não fiz muita coisa, porque o pastor também não deu muita oportunidade, o pastor também não fez isso, o pastor fez aquilo. Meu irmão, será que essa desculpa vai colar? Vai não, hein? Posso garantir, com base na parábola que Jesus contou dos talentos. O camarada tinha um talento só, eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque eu só tenho um, os outros têm 4, os outros têm 5 talentos, os outros têm 2, eu não só tenho um, não vou trabalhar, deixa. Aí o dono falou o quê? O Senhor falou o quê? Com as tuas próprias palavras eu te condenarei. E condenou, e lançou fora, onde havia trevas, choro, ranger de dentes. Quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é um homem, uma mulher liberto,
porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, e sendo livre em Cristo Jesus, você deve prosseguir, e você tem que desenvolver todos os esforços para você mesmo crescer na fé e no amor em Cristo Jesus, no conhecimento da palavra de Deus. Você tem que fazer esse esforço, é você que tem que perseverar. Não fica jogando a culpa em cima de A ou de B, não. Eu costumo lembrar aqui, e vou citá-los aqui, nós temos que olhar homens como Noé. Vocês já pensaram em Noé? Lá, eu lembro, pastor, ele construiu uma arca enorme para a salvação. Não! Ele foi um péssimo pregador do Evangelho, segundo os padrões que nós temos hoje. Ele foi um péssimo pregador, que ele pregou durante 100 anos e não converteu ninguém. Nas nossas igrejas aqui hoje, o pastor, você está trabalhando, se tem 1, 2, 3 conversões, você acrescentou, esse pastor é bom. Se não teve nenhuma, eles pegam e mandam embora. Não, esse pastor não presta, não serve, não tem conversão. Esquecendo que quem converte é o Espírito Santo, e esquecendo de homens como Noé, 100 anos pregando, nenhuma pessoa se converteu. Agora ele conseguiu uma coisa. Quem é pai aqui? Levanta a mão para ficar sabendo. Ele conseguiu um negócio muito extraordinário. Os 3 filhos e as 3 noras entraram no meio da arca da salvação. Hoje é dia do homem presbiteriano. Senhores, homens que estão aqui, tem seu chefe do seu lar e tem que liderar sua família, sua esposa, seus filhos em direção à arca da salvação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, coloca essa responsabilidade sobre o homem. Então Noé foi perseverante, 100 anos pregando. Já pensou? Eu desistia. Depois o Moisés, quantos anos? 40 anos na frente do povo. Logo com 3 meses, o povo liberto, depois daqueles milagres todos, ele deu a lei e o povo passou 40 anos quebrando a lei. O Moisés quebrou as tábuas, o povo quebrou, foi a lei mesmo. 40 anos quebrando a lei. Tanto é que Deus falou, vai morrer todo mundo aqui no deserto. Todos que tinham mais de 20, menos de 60 vão morrer aqui no deserto. E morreram. O cálculo foi feito, sabe quanto, meus irmãos? Durante os 40 anos, uma média de 190, quase 200 pessoas morriam por dia. Durante os 40 anos que eles ficaram até entrar na terra prometida. Castigo de Deus, porque, como eu disse no início, com Deus você não brinca, de Deus você não zomba, não. Devemos correr com perseverança, não desanimar, não pode parar no meio do caminho, tem que prosseguir, tem que lutar até a morte para receber das mãos de Jesus a coroa da vida. Temos que correr essa carreira que foi proposta por Deus. Ele te chamou, Ele te salvou em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e é só através dele que você chega ao Pai. Então siga Jesus Cristo perseverantemente, e Ele mesmo, Jesus, diz assim em Lucas 9, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é tomar o seu carro 0 km, como algumas pessoas e algumas igrejas estão pregando por aí. Não é tomar a sua casa nova e 2, 3, e 4, 5. Não, é tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo com perseverança. Ela vai machucar suas costas, ela vai fazer com que as ferpas fiquem em você, ela vai pesar sobre você, mas siga Jesus. Ele carregou a cruz que era minha, por que você não pode carregar a cruz que é sua mesmo? Carregue a cruz de Jesus Cristo, e a pessoa que segue a Jesus Cristo, comece a seguir e põe a mão no arado e olha para trás, essa pessoa não é digna do reino de Jesus Cristo. Ele diz isso em Lucas 9:62. Não pode ser você uma pessoa tipo a mulher de Ló, que tendo recebido todas as benesses de Deus,
ainda assim queria ficar na cidade. Ela não só olhou para trás, não. Não pense nisso, não pense que o pecado dela foi olhar. Não foi isso, não. Quando ela olhou ali, ela estava com a concupiscência dos olhos, ela estava desejando ficar naquela cidade, e a cidade sendo destruída, e ela querendo continuar no meio daqueles pecados. Ló teve que ir embora sem a mulher, não pôde deixar a mulher estava sendo peso, então fica para trás. Deus mesmo fez ela ficar para trás. E Jesus disse: se alguém não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, esposa por mim, não é digno de mim. Então coloca isso na sua mente. Você não está aqui para brincar de evangelho, você não está aqui para brincar de igreja, você não está aqui para brincar de cultuar a Deus, você está aqui para servir a Jesus, para seguir a Jesus, e tem que ser isso com perseverança, olhando para Jesus Cristo o tempo todo. E eu vou encerrando aqui, gostaria de continuar falando mais, mas eu vou encerrando aqui lembrando uma coisa. Leia o capítulo 11 de Hebreus hoje. Procure se o nome de Jesus está lá na lista dos heróis da fé. O nome de Jesus não está na lista dos heróis da fé. Por que o nome de Jesus Cristo não está na lista dos heróis da fé? A resposta está aí no versículo 3. É porque ele, versículo 2, é porque ele não é herói da fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Ele é alfa e ômega. Ele começa, ele que implanta a fé em nossos corações, e é ele que espera você também no final da sua vida com fé. Ele não é herói, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, meus prezados irmãos, vamos olhando para Jesus Cristo, olhando para ele suportou muitas coisas. Ele poderia ter ficado no céu quietinho, tranquilo, sendo adorado pelos anjos, usufruindo do bom e do melhor, mas o texto diz aqui: em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Meus amados, eu tive o privilégio de ir a Israel, e se alguém que estiver querendo ir aí, em junho, se as portas estiverem abertas, nós estamos voltando para lá no dia 25 de junho. Vamos passar lá nas cidades que o apóstolo Paulo pregou, e as 7 igrejas do Apocalipse também, e depois vamos passar uma semana em Israel. Se alguém quiser ir, depois entra em contato com a gente aí, o pastor tem o contato aí. Está fácil, está barato de ir, só precisa acabar essa pandemia, né? Mas andando lá pelas ruas de Jerusalém e vendo os lugares por onde Jesus Cristo passou, você imagina uma rua bem tumultuada, com comércio de um lado e de outro, e os camelôs no meio. É muita gente, e fomos saber, sempre foi assim. Na época de Jesus também assim. Agora você imagina Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagine Ele andando agora carregando uma cruz, todo machucado, ensanguentado, recortado com chicotes, e andando por ali, e as pessoas cuspindo, esbofeteando, xingando e zombando dele, para que eu e você tivéssemos nossos pecados lavados e perdoados no sangue de Jesus. Se Jesus Cristo pôde passar por isso, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Na hora que você estiver triste, na hora que você estiver chateado, na hora que você estiver achando que o pastor está pregando tempo demais, você fala assim: olha, vou perseverar. Jesus Cristo fez muito mais por mim. O que eu fizer por Jesus Cristo agora ainda é uma gota d'água no oceano. Tem muita coisa para fazer. Que Deus nos ajude. Olhe para Jesus e seja uma pessoa vitoriosa. Para dizer, sabe como? Igual Paulo. Eu vou recomendar para vocês aqui o que eu recomendei para a minha igreja também.
Quem tiver YouTube aí, eu acho que todos têm, procure lá no YouTube, Apóstolo Paulo 1. Exatamente assim. Procura lá na hora de pesquisar lá, Apóstolo Paulo 1. E nós conseguimos jogar para a televisão e assistir na televisão esse filme. Mas é fabulosa a história. Você vê Lucas chegando perto do Paulo, e lá preso já na última vez que foi preso, ele foi preso 2 vezes lá em Roma, né? E aí termina, eu não vou contar o filme para vocês, senão vocês vão ficar sem graça, né? Mas veja lá pelo YouTube, e ele dizendo assim, escrevendo as últimas palavras. Você sabe elas todas, não sabe? Repete comigo aí. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparada nos céus. Que nós possamos dizer assim também. Que Deus nos abençoe. Amém. O Senhor continue abençoando a vida do reverendo Otávio. E pudéssemos ficar mais tempo aqui ouvindo, se deleitando. Eu tive o privilégio de ser aluno dele. Tive esse privilégio. O Senhor continue abençoando sua vida. Você foi boca de Deus neste lugar nesta noite. Temos um hino, a SAF tem um hino para dar para o pastor. Convidar a esposa dele também vem até aqui. Só uma pequena lembrança, demonstrando o carinho da nossa igreja pelos irmãos. E pode reservar datas na sua agenda, tá, Helena? Vamos chamar o segundo Deus. Em nome de Jesus. Estamos no término do nosso culto de hoje. Mais uma vez agradecer ao Marcos Felipe pela sua presença. Esse lugar vai estar guardado para você, tá? Deus continue abençoando a sua vida. Queremos aqui atrás uma pequena recepção. A festa foi ontem, mas todos os domingos temos uma pequena recepção aqui atrás. Tá? Não vai embora sem antes passar atrás e confraternizar conosco. Bom, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê uma semana de paz, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Bom, fiquemos de pé. Estaremos orando ao Senhor. E logo após, eu convido o reverendo Otávio que interprete a bênção apostólica. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite que nós ouvimos a Tua voz neste lugar, Senhor, falar poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado, porque saímos aqui, conforme nós oramos no início, transformados por esta palavra. Nos dê, Pai, uma semana abençoada, e que também sejamos abençoadores, aonde quer que passemos. Leva-nos, ó Pai, em paz para os nossos lares, debaixo da Tua mão poderosa. Leve, Senhor, o reverendo Otávio, sua esposa, Senhor, com segurança até a sua residência, Senhor, na viagem de volta. Que o Senhor venha livrá-lo de todo mal, livrá-lo, Senhor, dos homens maus, e assim, Pai, ele chegue em casa tranquilo, em paz, porque o Senhor está do lado dele. Agora, Senhor, terminando este culto, um coração alegre, e assim louvamos ao Teu santo nome, por tudo que o Senhor fez esta noite e também por tudo que o Senhor fará em nossa vida. Assim nós oramos,
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora, povo de Deus, Israel escolhido e amado por Deus desde antes da fundação do mundo. Povo que foi resgatado pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo. Povo que foi batizado e lavado com o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ide em paz aos vossos lares, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações, a comunhão e a paz do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.